O fundo XP Malls iniciou a sua 10ª emissão de cotas. Peraí, tá certo isso? João, é isso mesmo? Terceira emissão em menos de 12 meses? E agora para captar 1 bilhão? Mas o fundo ainda está com 400 milhões em caixa, é isso mesmo? Será que faz sentido? Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje a gente vai falar da 10ª emissão do fundo XP Malls, o XPML11. Uma emissão que chama atenção porque é a terceira emissão do fundo em menos de 12 meses. Na verdade, um pouquinho mais de 6 meses, para ser sincero. E não é uma emissão pequena. Se der tudo muito certo, ele pode captar até 1 bilhão de reais. Então, aqui nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura do fundo, a realidade do fundo, como que ele é hoje, os números, preço, valor patrimonial por cota, dividendos, comparação de dividendos, se realmente faz sentido ou não essa emissão, quais são as informações que a gestão está passando, também sobre informações que a gestão está passando sobre aonde vai ser alocado esse recurso e mais as burocracias, os prazos, os cronogramas e tudo mais. Legal? Então, vamos começar, é claro, falando do fundo em si. Nada melhor do que a gente partir para o relatório gerencial do fundo, divulgado no mesmíssimo dia que o fundo divulgou essa emissão. Então, um relatório super fresquinho. E, bom, o fundo ele começou a ser negociado em bolsa em dezembro de 2017. Então, um fundo que fez 6 anos agora. Ele já tem um patrimônio líquido muito grande. A gente está falando de 3,5 bilhões de reais. É o 5º maior fundo do IFIX em valor patrimonial e o primeiro colocado em shoppings. E também uma quantidade expressiva de cotistas, mais de 409 mil cotistas. Isso coloca ele em terceiro lugar do IFIX geral e maior de shoppings. Se a gente fizer um comparativo, é uma quantidade de cotistas equivalente à população de cidades como Santos e Maringá. Ele é gerido e administrado pela XP, né? São duas empresas do mesmo grupo. Ele tem uma taxa de administração de 0,75% ao ano sobre o valor de mercado, que é uma taxa de administração até baixa se a gente comparar com outros fundos, porque a gente precisa lembrar que esse 0,75% já inclui a taxa de gestão. A gente às vezes vê algum fundo que tem uma taxa de administração bem menor, mas a taxa de gestão está por fora. Aqui não. 0,75% é gestão e administração. E tem uma taxa de performance que é de 20% do que ultrapassar o benchmark. Benchmark esse que é o IPCA mais 6. Se a gente olhar aqui o portfólio, a gente vai ver que o fundo hoje ele tem 16 imóveis, tá? Que totalizam uma área bruta locável de quase 600 mil metros quadrados, 592 mil metros quadrados, mais de 3 mil lojas, e o que ele chama de ABL própria do fundo é de 148 mil. A ABL própria seria o seguinte, o percentual que o fundo tem em cada shopping se transformado em área, quanto seria? Então, se um shopping tem 30 mil metros quadrados e o fundo tem 30% dele, teoricamente teria 9 mil metros quadrados. Então, é essa a soma. Aqui estão os shoppings e a receita operacional líquida deles, quanto cada um reflete na renda bruta, né, na receita operacional, no NOI, como se usa muito essa expressão no mercado de shoppings. Né, como é que isso compõe a receita do fundo. O shopping mais relevante é o Catarina Fashion Mall, mas é só 19%. Porque o fundo ele não é concentrado, ele não tem uma grande concentração. Quando a gente olha a diversificação por região, 64% está no Sudeste, 25% no Nordeste, 9% no Norte e 2% no Sul. Alguns vão dizer que parece concentrado. Se a gente considerar o nosso mercado de fundos imobiliários, até que não é tão concentrado assim. Claro, poderia ser mais diversificado? Sim. Nosso mercado de fundos imobiliários ainda é muito concentrado em Sudeste,
alguma coisa no Nordeste e alguma coisa no Sul. Essa é a realidade do nosso mercado hoje. E ele tem uma diversificação por administradores também, os operadores do shopping. O mais relevante é a JHSF, que são 36%, mas logo atrás já vem a Allos com 30% e depois outras operadoras. Isso tem uma vantagem, que às vezes eu acho que as pessoas não observam, que é o fato de que você junta inteligências, você soma inteligências. Porque às vezes um shopping pode estar com um problema XYZ, ou está pensando numa solução XYZ, e o fundo investe num outro shopping que tem um outro operador que já passou por aquele problema e resolveu de uma forma interessante. Então você, de uma forma positiva, você rouba ideias que deram certo num shopping e você traz para outro, porque você tem interlocutores diferentes, experiências diferentes, ideias diferentes, que você pode meio que levar a solução que deu certo num shopping para um outro operador que talvez não conheça aquela solução, não tenha pensado nela ou não tenha considerado essa ideia. Aqui a gente tem, então, o histórico das transações, né? Todas as compras e vendas que o shopping fez. Claro, fez muito mais compras do que vendas, mas já fez vendas também. Então, você tem aqui toda a linha do tempo. Às vezes algumas compras grandes, às vezes umas compras pequenininhas. Às vezes várias compras do mesmo shopping, né? Vários percentuaizinhos. Por exemplo, Shopping da Bahia. 9% numa época, mais 3% na outra, mais 6% na outra. E ele vai somando. E aqui a gente tem todos os shoppings, aqui com uma fotinho, a localização, qual é o administrador, a área bruta total, quantidade de lojas, a participação do shopping. E aqui a gente tem que lembrar que o shopping não tem posição majoritária em nenhum dos seus imóveis, ele é sempre minoritário. Às vezes uma participação pequenininha, como 8%, às vezes uma participação mais significativa, como 20%. A maior participação que ele tem em um único empreendimento é de 45%. Então, ele não tem posição majoritária e, na maioria das vezes, nem perto de ter posição majoritária. Então, ele não tem o poder para decidir as coisas, para determinar. Ele sempre tem que conversar, discutir e votar com os outros sócios. Quando a gente olha aqui um comparativo dos números, quando a gente fala de shopping, talvez os indicadores mais relevantes, mais importantes, é o SSS e o SSR, que é o Same Store Sales e o Same Store Rent, ou seja, venda das mesmas lojas e aluguel das mesmas lojas. Principalmente num fundo como o XP Malls, que fez muita emissão, fez muita aquisição, nem sempre dá para ver, as vendas cresceram tantos por cento, porque pode ter crescido porque o fundo botou mais 2 shoppings no portfólio. Então, às vezes a comparação fica difícil de fazer. Então, o SSS neutraliza isso e também neutraliza o fato de que, eventualmente, era uma loja de roupas e depois se tornou uma loja de eletroeletrônicos, que vão ter margens de lucro diferentes, volumes de vendas diferentes, um operacional totalmente diferente. Então, o SSS, que é o Same Store Sales, mostra o quanto aumentou ou reduziu as vendas da mesma loja. Então, um shopping que entrou há pouco tempo no portfólio não entra nesse cálculo, e uma loja que mudou de segmento também não entra nesse cálculo. Então, você neutraliza todas essas variações que são normais, mas aqui você zera elas, você anula elas. Então, em 2023, as vendas das mesmas lojas aumentaram em 11%. Já tinha aumentado um pouquinho em 2022, bem pouquinho, 3%, arredondando. Em 2023, aqui está comparando novembro contra novembro, né? E o Same Store Rent, que é o aluguel das mesmas lojas, aumentou 5%, tendo aumentado 10% já em 2022. Uma outra forma de neutralizar ou melhorar a comparação é fazer os cálculos por metro quadrado. Então, aqui a gente tem a receita operacional líquida por metro quadrado, que cresceu 11%, e as vendas por metro quadrado não é um indicador perfeito, mas dá uma boa temperatura, cresceu praticamente
15%. Se a gente voltar aqui mais um pouquinho, a gente consegue ver a carteira de ativos. Hoje o fundo ele tem 80%, né, alocado em imóveis, 81% praticamente. 13% está em caixa, e a gente vai ter que falar disso. 3% é um CRI conversível, provavelmente algum empréstimo que ele fez pelo algum shopping, e que no final ele vai ter a possibilidade de se tornar sócio, né? Adquirir uma fatia daquele shopping, e 3% aqui num fundo imobiliário aqui. E ele tem um pouquinho de alavancagem, ele tem aqui alguns CRIs, são 4 CRIs, 3 deles atrelados ao IPCA, um deles atrelados ao CDI, todos com vencimento para daqui a, arredondando, 10 ou 13 anos até. O gestor ele faz aqui um trabalho muito bom de transparência, de mostrar quanto o fundo tem que amortizar ainda de dívidas a cada ano. Isso é muito importante porque os juros, ok, o fundo pode pagar com as receitas que vêm dos shoppings. A amortização, não. Ou ele paga isso fazendo emissão, ou ele paga isso com vendas de imóveis. Então, dá para ver que nos vai 2023, 24, 25, né? 23 basicamente acabou, né? Que seria a última parcelinha de dezembro de alguma coisa. 2024, 25, menos de 30 milhões para poder amortizar. 2026 já 35. Lembrando que o fundo, ele já em alguns momentos da sua história, ele já fez amortização antecipada de CRIs. E vai nessa crescente até 2033, quando aí 2 CRIs acabam e só ficam os 2 até 2036. Essa é mais ou menos a cara do fundo. Se a gente olhar hoje a relação entre preço e valor patrimonial, ele está trabalhando um pouquinho com ágil. O valor patrimonial por cota, com base na última avaliação dos imóveis que foi feito, está em R$ 111,91. Hoje ele está cotado a R$ 115,50 no momento que a gente grava esse vídeo, então ele está negociando ali 3,21% acima do seu valor patrimonial. Então não é um ágio muito grande, mas é um ágio. Dividendos. O fundo ele anunciou, né, ele pagou em dezembro, o último pagamento dele, ele pagou um dividendo de 90 centavos por cota, o que dá um dividend yield pelo preço de hoje de 0,78%. Esse dividendo de 90 centavos é o maior dividendo da história. Ele foi uma vez alcançado em janeiro de 2023 e está sendo repetido agora, mas ele nunca foi superado, só pagou. É a segunda vez que ele paga esse patamar. Ainda durante esse período da emissão, né, nos próximos dias, o fundo ele provavelmente vai anunciar um novo rendimento, né, uma nova distribuição de dividendos. Está na época do mês que ele distribui. E claro, a gente não pode fazer previsão, ninguém tem bola de cristal, mas normalmente em época de emissão, os fundos distribuem mais forte para atrair, para agradar, para aparecer bem. E mesmo que de repente o resultado em si do fundo não tenha sido tão bom, ele ainda tem resultados acumulados em caixa de 13 centavos por cota. Então, é bem fácil dele manter uma boa distribuição, pelo menos para essa próxima que vai sair agora. Já quando a gente olha os dividendos dos últimos 12 meses, ele distribuiu R$ 9,99 por cota. R$ 9,99, bem preço de shopping mesmo. Que dá um dividend yield de 8,65%. Se a gente comparar com 2022, quando ele distribuiu R$ 8,50 por cota, essa distribuição de 12 meses é um aumento de 17,53% nos dividendos, na distribuição de rendimentos. Um percentual significativo, sem dúvida. Agora vamos a outro ponto. O fundo precisava fazer uma outra emissão. Porque se a gente olhar no próprio relatório, diz lá que ele tem quase 400 milhões em caixa. 400 milhões de reais é dinheiro pra caramba. Mesmo num fundo de 3 bilhões e meio, é muito dinheiro. É bem mais de 10% do patrimônio do fundo. Então, a gestão, sabendo que, obviamente,
essa dúvida viria, já colocou a resposta no próprio relatório. Porque, é claro, se a gente olha as duas emissões passadas, ele captou, em 2 meses, quase R$ 1 bilhão. Por quê? A oitava emissão acabou em junho e captou 375 milhões, e 2 meses depois ele fez a nona emissão, em agosto, que captou 562 milhões de reais. Mas ele já usou bastante desse recurso. Inclusive, o gestor mostra aqui esse gráfico com o dinheiro que veio nessas duas emissões e como eles foram sendo... como esse recurso foi sendo utilizado. Então, se a gente somar aqui, ele teve uma parte que ele usou, inclusive, para pagar a dívida, foi 90 milhões que ele já pagou, e 80 milhões que ele ainda tem planejado de pagar. Só isso, já foram aí 170 milhões, praticamente 18% do valor que ele captou. Ele também usou cerca de 100 milhões, parte que ele já gastou e parte que ele tem planejado para gastar, com expansões do portfólio que já existe. E o restante foi tudo para comprar novos ativos ou para pagar parcelas que já estavam contratadas, que ele já tinha comprado com pagamentos em parcelas. Se a gente vê, alguns têm assim, segunda parcela, primeira parcela, etc. Então, hoje o fundo pode estar com 375 milhões, mas, na verdade, boa parte desse dinheiro já está comprometido, já está contratado para ser usado em alguma coisa. E está sobrando 91 milhões. O que, aí sim, pelo tamanho do fundo, não é praticamente nada. A gente está falando de um fundo com um patrimônio de 3 bilhões e meio de reais. Sobre a oferta em si. Então, essa 10ª oferta tem o objetivo, o alvo de captar 800 milhões de reais. Mas, dependendo da demanda, pode aumentar em até 25%. Então, ela pode chegar, sim, a 1 bilhão de reais. É uma oferta restrita, então não é o tipo de emissão que não demanda a emissão de prospecto. Então, a própria documentação exigida é muito mais resumida. Então, a gente não tem aquele prospecto bonito, mais detalhado. Claro, às vezes algum gestor, administrador divulga alguma coisa um pouco mais detalhada, mesmo não sendo obrigatória. Às vezes são mais objetivos. E ele tem aqui a destinação dos recursos de uma forma extremamente resumida. Ele diz que vai usar os recursos para aquisição de ativos imobiliários, mas sem dar detalhes de quais ativos seriam, se seria para aumentar a participação em shoppings que já tem, se serão novos shoppings, ou quanto desses 800 milhões ou 1 bilhão vai ser usado nisso. Usar recursos para expansão de ativos imobiliários, obras de expansão, por exemplo. Também não dizem quais shoppings, nem quanto será alocado. E ou otimização da estrutura de capital do fundo, ou seja, quitar a alavancagem. Também não diz quanto será alocado, não diz quais CRIs serão pagos, nem se serão pagos, porque veja que ele usa o E/ou. Então ele pode usar esse recurso um pouquinho nessas 3 estratégias, pode pegar todo o dinheiro e virar numa estratégia só. Então, não dá para a gente, na prática, falar nada sobre... vai reduzir a alavancagem? Não vai. Enquanto? Vai fazer isso? Vai fazer aquilo? Basicamente, ele está dizendo o seguinte: cheque em branco. O dinheiro vai cair na conta da gestora e ele vai fazer. Eles vão fazer o que entender por bem. O preço por cota. Se a gente olhar aqui, a gente vai ver o preço por cota. O preço por cota é de R$ 111,91, que é o VP do fundo, é o valor patrimonial do fundo, mais R$ 1,04 de custos. Custos esses, então, que dá menos de 1%, na verdade dá 0,93%.
dando um valor total, então, de R$ 112,95. Muita gente, claro, vai falar que os custos estão excelentes, estão abaixo. A gente acabou de sair um vídeo aqui no canal falando da emissão de outro fundo de shopping com custos de mais de 3%, mas a gente tem que lembrar que a gente está falando de uma emissão restrita, o que antigamente a gente chamava de oferta 476, né? Uma oferta só para investidores profissionais, não é aberta para público geral. Então, é uma estrutura que sim tende a ter custos muito, muito menores, porque não é para público geral. Esse preço hoje, ele está um pouquinho abaixo do preço de mercado, né? Mesmo com as taxas, os R$ 112,95. Se a gente compara hoje que o fundo está acima de R$ 115. Então, ele está mais ou menos ali uma diferença de 2% entre o valor da oferta e o valor de mercado. E apesar de ser exclusiva para investidores institucionais, o fundo ele vai dar direito de preferência, direito de sobras e direito de montante adicional. Isso está aqui no documento. O direito de preferência vai ser de 23,19% com base na data de corte de 8 de janeiro. Então, se você é cotista do fundo, você vai ter um número de direitos de preferência, que é a quantidade de cotas que você tinha na noite do dia 8, inclusive as compras e vendas do dia 8 entram nessa conta, vale a noite do dia 8, e vai multiplicar por esse percentual de 23,19 quebradinhas por cento, sempre arredondando para baixo. O prazo para exercício do direito de preferência já está aberto, abriu no dia 10 e vai até o dia 22. Então, tem aí ainda mais ou menos uma semaninha para você entrar no aplicativo da sua corretora ou ligar para a sua corretora ou acessar pelo site, o que seja, cada corretora é de um jeito, e exercer seus direitos de preferência, caso você queira exercer. Não terá direito à negociação dos direitos de preferência. Eles não serão negociados em bolsa. Então, ou a pessoa exerce ou deixa virar pó, como a gente chama, ou seja, não faz nada e vai perder esses direitos. Uma opção também, para quem se interessa, é fazer uma arbitragem, ou seja, você vai exercer a R$ 112,95, mesmo que você eventualmente não queira aumentar a sua posição, você pode vender as cotas que você já tinha. Se conseguir vender a preço que está no momento que a gente grava esse vídeo, a 115, você ganha ali aqueles R$ 2, R$ 3. Claro, tem que fazer cálculo de eventual corretagem, emolumentos, imposto de renda, etc. Mas para quem não quer exercer, não quer aumentar a sua posição, fazer uma arbitragem pode ser uma ideia interessante para quem analisar o seu caso pessoal. E para quem exercer o direito de preferência, terá o direito de sobras. Então, após o direito de preferência, né, o prazo é até dia 22, liquida no dia 23. A partir do dia 24, você vai receber novos direitos, que é o chamado direito de sobras. O percentual deles vai depender do quanto foi exercido ou não na preferência. E aí tem até o dia 29, é um prazozinho relativamente curto, até porque ainda atropela um fim de semana aqui, então na verdade são só 3 ou 4 dias úteis. Para você avisar a sua corretora que você quer exercer seus dias de sobra, se você quiser. E você ainda pode também exercer um montante adicional, ou seja, além da preferência e sobras, você ainda pode subscrever um valor adicional. Teoricamente, o direito de montante adicional pode passar por rateio se tiver uma procura muito, muito grande. Sobras, preferência e sobras sempre são atendidos integralmente. Montante adicional pode, em teoria, passar por rateio. E a liquidação, tanto do período de sobras quanto de montante adicional, será no dia 5 de fevereiro, que também é o prazo de liquidação da oferta em si dos investidores institucionais, né? Os investidores profissionais que vão participar. E agora eu quero saber de você. Você é cotista? Vai participar? Não é cotista? Estava sabendo? Não estava? Gostou da oferta? Não gostou? Acha que ela faz sentido? Acha que ela não faz?
Deixe seus comentários aqui embaixo, que eu quero muito saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar aquele like. Isso me ajuda muito a saber se você gosta ou não desse conteúdo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para ficar antenado sempre que a gente soltar vídeo, fizer live por aqui. E se você acha que mais alguém pode gostar desse conteúdo, precisa entender um pouquinho mais dessa oferta, não esqueça de compartilhar. E se você quiser seguir a sua maratona de estudos, vou deixar mais 2 videozinhos aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.